pequeno aviso antes de começar o podcast, porque o JP ele comprou um headset novo, né, para ficar o áudio melhor, e o áudio dele realmente está melhor, só que não isola nada os sons de fora. Então, tinha um cachorro que queria muito participar do podcast. Ele tinha muitas opiniões para dar. Então isso vai incomodar um pouquinho. E eu vou voltar para dar um outro aviso ali no meio do podcast. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Na Hora a Gente Junta. Nossa, desafinei legal agora. Na hora a gente... Segue. Melhor começar de novo, velho. Calma aí. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Na Hora a Gente Junta, esse podcast onde um de nós traz um tema que os outros três não sabem e na hora a gente junta. Eu sou o Rafaelson, aqui comigo estão o J. Pimbas, Fabris e Stefanini. Deem um oi. Oiê. Salve, rapaziada. Alô, alô. Graças a Deus. Esse é o nosso podcast para falar sobre o que a gente quiser, quando um de nós quiser. Hoje temos temas, mas como sempre, né? Mas antes disso, deixei todo mundo tenso aqui, já com bagulho, que eu tenho que falar. É que eu fiz o dossiê do Fabrício. Vocês sabiam? Você sabia, JP, que Na Hora a Gente Junta, em teoria, ele tem um nome limpo? Que? Eu e a Stephanie, né? É muito importante você saber com quem você trabalha, né, JP? Eu e a Stephanie, a gente botou o nome de todo mundo no Jus Brasil. Aí, o seu nome, JP? Se liga. O nome, a gente achou, mas é um cara lá, tipo, com o mesmo nome que o teu. O meu, a gente achou, tipo, um que era quase o mesmo nome. O da Stephanie nem tinha nome parecido. De tão limpa que ela é, pra tu ver, nem tem... Do Fabrício, quantos que tinha, Stephanie? O mesmo nome do Fabrício. Quase 1000. Quase 1000. 800 Quase 1000. Era quase 1000, cara. E aí a gente pensou, pô, se o Fabrício fez alguma coisa errada, a gente nunca vai saber. Porque o nome dele tem muita gente que já tem algum processo lá, tá ligado? E aí eu achei, pô, eu pensei, muita coincidência. A não ser que não seja coincidência. É Stephanie. E aí eu comecei a juntar os pontos. Porque a gente... Não, Stephanie, vem aqui que tu vai me ajudar. Se liga. A gente tava conversando, Stephanie. O Fabrício, ele tem muitas habilidades, sabe? Ele faz muitas coisas, assim. E cada vez ele aparece com uma coisa nova, tá ligado? Então a gente vai estar conversando, a gente fala, não sei o que, motor de carro. Aí o Fabrício fala, pô, pior que eu já fiz um curso, não sei o que. E aí ele faz uma coisa, faz um monte de coisa. Já andou de skate, já andou de patins, já fez uma pá de coisa. Aí ele cuida de 1 bilhão de centros culturais, ensina xadrez pra todo mundo, ensina matemática e os caralho. Porra, esse cara sabe muita coisa. Ele surfa, ele gosta de praia, sabe nadar. Ele escreve poesia. Ele aprendeu muita coisa pra alguém de 20 anos. Aí Esse foi muito sem confiança. Que foi? Esse foi muito sem confiança. Não, ele faz poesia mesmo. E aí eu pensei, pô, talvez ele não tenha 20 anos, talvez ele esteja enganando a gente esse tempo todo. Pra aprender tudo isso, precisa de pelo menos uns 30, 40 anos. E aí, JP? Comecei a juntar as coisas. Quem criou o podcast, JP? Quem deu a ideia do podcast? O Fabrício? Fabrício. Isso sim foi sem confiança. Mas isso se encaixa perfeitamente, sabe por quê? Porque ele tá na dúvida se foi o Fabrício, porque o Fabrício fez pra ficar na dúvida mesmo. Porque ele não chegou pra gente e falou, pô, vamos fazer um podcast, não. Primeiro, ele implementou isso na nossa cabeça, porque ele falou assim, pô, vou fazer um podcast com os amigos meus. E a gente, pô, da hora, a gente vai ouvir, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí depois ele chegou e falou, não, pô, o podcast desandou. Aí,
Aí ele sutilmente implementou na nossa cabeça se a gente não queria fazer um podcast com ele. Aí ele foi deixando eu dar umas ideias, né? E aí qualquer coisa que eu falasse pro Fabrício, que eu falava assim, pô, Fabrício, e se a gente fizer de tal jeito? E se a gente fizer assim, pô, cada um traz um tema, ninguém sabe. Ele, pô, é isso aí, Rafa, é isso aí, Rafa. Não, pô, e se a gente fizer um outro quadro? Ele, pô, é isso aí, Rafa, é isso aí. Por quê? Porque ele quer implementar na cabeça das pessoas que fui eu que criei o podcast. Isso faz parte do plano dele. Porque aí ele tem uma lábia pra mim. E aí eu comecei a pensar, That's weird. That's suspicious. suspeito. E aí, você lembra do apelido, Stephanie, que ele inventou pra você? Eu? Irmã? Foi ele quem começou a te chamar de Esté Perigosa. Irmã. Ah, isso é perigosa, é verdade. Esté Perigosa, que remete ao quê? Ao crime, cara. A uma pessoa perigosa. Eu tô chorando. Foi ele que criou isso, ele criou muito sutilmente pra que ninguém percebesse, cara. E aí o outro é quem? O Sendo que JP. o meu nome é mais limpo do Na Hora a Gente Junta. É. E aí o terceiro JP, que é um anarcocapitalista amante de dinheiro. Por quê? Por que ele juntou essas três pessoas? Ele fez da Stephanie a Esté Perigosa e eu, o criador do podcast. Porque ele vai usar o podcast para lavagem de dinheiro. Pode não fazer sentido agora, mas calma aí. Ó, se liga. Todo Calma aí, sentido. calma aí. Ele vai usar o podcast para lavagem de dinheiro. Por quê? Ele vai esperar eu dar a ideia assim de falar, pô, o podcast tá crescendo. Por que a gente não, pô, abre um padrinho, alguma coisa assim? Aí ele vai falar, pô, Rafa, muito bom. Você, ó, tem ótimas ideias, hein, Rafa? Ó, pra achar que fui eu, tá ligado? Aí, do nada, vai começar a surgir uns dinheiro assim, tipo, muito grande, assim, tá ligado? Aí vai falar, pô, não, uma parte desse dinheiro é meu, né? Porque eu faço parte do podcast. Aí eu, Fabrício, aí, pô, vamos dividir o dinheiro. Aí, caso a polícia venha atrás, descubra da lavagem de dinheiro, vai atrás de quem? De mim, primeiro, que descobri, que criei o podcast. Vão achar que tudo é um plano meu, mas na verdade é dele. A Stephanie, que é a Esté Perigosa. Do JP, amante de dinheiro, confirmado. E aí ele vai ter tempo pra ir pra onde? Pra algum lugar que a gente não sabe onde é. E aí Ele vai ele... fugir com a Catarina. Exatamente. E aí, ó, aonde que ele mora, Stephanie? Aonde que ele mora que ele ama dizer que ele é de lá? White River. Calma aí, Rio Branco. Rio Branco, já chegou no White River. Rio Branco primeiro. Rio Branco, que não é a capital do Acre. É sim, ele é lá do Rio lado. Branco, Pra São Vicente. ficar melhor não, melhor Ele ainda. vai pro Pior Acre. ainda de achar ele. Agora vocês explicaram pra mim. Ele vai pro Acre. Exato. Fabrício, acabou Exato. pra você. A casa caiu. Mas calma aí. Ó, só deixa eu terminar aqui. Tô quase terminando, hein? Se liga. Porque ele é do Rio Branco. O Rio Branco, pra quem não conhece, é um lugar onde... Não é um lugar que as pessoas queiram morar assim. Tô zoando. Mas o Fabrício tem casa própria. O Fabrício tem dinheiro suficiente pra ter uma casa própria. Ou seja, ele não é pobre. Ele não é pobre, cara. Aí o Rio... Se liga, Rio Branco. Por quê? Porque ele arquitetou esse plano de uma maneira que ele apenas flui, tá ligado? Ele, na verdade, pensou nesse plano antes de conhecer a gente. Ele foi ali conhecendo a gente de maneira calma, de boa, foi ali de boinha. E aí... E aí ele foi colocando essas coisas, foi criando Esté Perigosa, não sei o que, foi fazendo podcast muito fluidamente. E aí eu pensei que o branco era do quê? Pô, ele vai fazer lavagem de dinheiro. E aí eu pensei que ia ser, pô, ele provavelmente vende o quê? Cocaína. Só que aí eu me enganei. Porque não é isso que ele vende. Porque ele não gosta só de falar que ele é do Rio Branco. Ele gosta de falar em inglês. Que é o quê, Stephanie? Que você já tinha dito antes. White River. White River. White. Não só White River. Como Senhor White. Porque o que ele vende não é cocaína. É metanfetamina. Ele é um cara inteligente. Exatamente. Obviamente, Breaking Bad foi feito em base dele.
Porra, eu descobri. E aí o que ele não sabia? Ele achou que tinha esse plano todo perfeito, maluco. Mas o que ele não sabia é que eu sou aquele cunhado dele lá do Breaking Bad, o Hank. Eu sou o Hank, porra! Caiu pra tu, Fabrício. Caiu pra tu, cara. Se defenda. Eu vou perceber que ele passou muito tempo pensando nisso. Eu me pô, velho. Caralho, Caralho, muito maluco. bom, viado. Aí nem vou me defender, mano. É isso. Só vou chamar meu advogado. Dito tudo Só falo perante meu advogado. Quer comentar alguma coisa? Tapê, o que você achou disso? Não é tudo verdade, porra? Eu queria saber se tu tá usando o que o Fabrício tá vendendo. Né? Ai, ai. Muito... Eu manipulei ele pra falar exatamente o que ele falou, JP. Esse é meu plano. Pra vocês pensarem que eu tô aqui tentando isso, sendo que eu tô aqui. Ele te manipulou num ponto, Rafa. Ele fez teu Ele já marketing. sabia que você ia Né? chegar aí. Ele fez teu marketing. Exato. O Fabrício vai estar sempre um passo na nossa frente. Droga. Mas dito isso, quanto tempo que eu gastei nisso aqui? Uns minutos, quase uns 10 minutos. Dito isso, o meu tema é histórias. Histórias. O que. História, até a gente gravou lá da crítica. A gente vai gravar a crítica que vai sair na próxima semana, né? Do filme. Como histórias definiram a sua vida, cara? A história que a gente conta, tipo. A história define a humanidade. Eu quero entender ficção, como ela é importante na vida de vocês. Pera, o que tu quer saber? O JP ele sempre faz essa Histórias, pergunta. cara. Ele não presta atenção no que nós falamos. Eu tava escutando o primeiro episódio de hoje. Eu falei uns 5 minutos a minha temática, e aí o JP falou, o que tu falou mesmo? Eu tive que repetir. É que travou pra mim, gente. Beleza, tá me travando. Tá. Dito tudo isso, eu quero saber de... O meu tema aqui é histórias, porque histórias, contos, né, ficção, é uma coisa muito importante para a humanidade, né? É impressionante como mentira, uma história que nunca existiu de verdade, o que não é esse caso, porque o Fabrício é de fato o rei do crime, pode impactar tanto assim as pessoas. E é tipo, cara, sei lá, metade da nossa sociedade, até mais, baseada em ficção. Então eu gostaria de perguntar pra vocês como a ficção impacta a vida de vocês. Dissertem, Fabrício. Não. Por isso, rapidinho. Não. Que por nada mais, nada menos, história é fofoca antiga. Eu só quero falar isso e pode seguir, Fabrício. Não, pode começar você, irmão. Ou Step ele gosta por mais próximo. História é fofoca antiga. Não. Com certeza foi tudo muito aumentado na gente. Não, eu quero que vocês falem Sim. primeiro. Isso faz parte do meu plano, por favor. Eu acho que história e fofoca são simplesmente um fato, algo que a gente tenta se concentrar para simplesmente desviar do fato da vida de todo mundo ser uma merda. Caramba, JP, bem legal isso que você falou, hein, cara. Olha, vou sair daqui felizão. Não, mas assim, eu acho que as pessoas criam histórias, mitos, lendas, né, lendas urbanas, né? Quem não se lembra da loira do banheiro ou do homem do saco? Eu acho que hip F, né? E acho que tipo as histórias elas são feitas realmente para tentar desviar, né, nossos pensamentos e a gente poder viajar, né? Afinal é isso que a gente nos destaca como animais, né? De todos os outros é a nossa mente, a nossa capacidade de pensar. E cara, Histórias criou um dos maiores universos que existem, né? Que é Star Wars. E aí tem convenções e tem gente que se fantasia e gasta horas e horas e horas e horas da vida com isso. E que eu acho que é interessante, cara. É um jeito de você desafogar a realidade. É um jeito de você fugir um pouco e correr para os outros lugares. Então acho que por isso que RPG de mesa é tão interessante. E tem tanta gente, videogames tem tanta gente, filmes, séries. Então é o entretenimento, né? O entretenimento das pessoas é fugir da realidade.
Bonito, cara. É que você falou de Star Wars, porque agora tá tendo agora o Star Wars, sei lá, Day, não sei. Não, Star Wars Day já Teve foi, mas tem uma o. celebração de Star Wars O e 4 de maio, né? May the 4th. esse é o 4 de maio. Mas é que agora tá tendo uns bagulho lá de Star Wars, porque é tipo o aniversário do primeiro filme, o episódio. O primeiro filme, que é o episódio 4, Coisas de Star Wars. É. E aí estão anunciando um monte de coisa e eu tô muito feliz porque vão contar várias histórias sobre um monte de coisa. E isso é uma das coisas, né? Tipo, eu acho impressionante, tipo, várias coisas das nossas vidas, a gente, tipo, sempre tinha alguma coisa acontecendo. Tipo, sempre tinha alguma história fictícia acontecendo, tá ligado? Então, às vezes, sabe quando você vê uma coisa e ou te lembra outra, ou você tá realmente revendo e você lembra da época da sua vida que você viu isso? Quando, tipo, Star Wars, eu lembro de assistir Também conhecido o como nostalgia. Nostalgia também. Ah, não, mas é que nostalgia não é só isso, cara. É porque, tipo, nostalgia, tipo, não é isso. É tipo, a nostalgia é tipo, sei lá, cara, você tenta reproduzir o sentimento que você teve antes, a primeira vez que você viu o filme. Só que o que eu quero dizer, é, tipo, pô, Star Wars, eu lembro muito de quando eu era criança, tá ligado? Eu assistia o Clone Wars, o desenho animado. E, tipo, eu não lembro só, tipo, da minha experiência com Clone Wars. Eu lembro, tipo, pô, mano, quando eu tinha uns 7 anos, pô, eu adorava brincar com tal coisa, tá ligado? E eu começo a lembrar de coisas que eu estava fazendo na minha vida naquela época, tá ligado? Na época que eu assisti esse filme. Tipo, tem filmes pra certas pessoas que são, tipo, muito especiais porque... Não é nem porque o filme é bom ou porque o filme tocou ela particularmente, mas é porque, tipo, é um filme que ela gostou, que ela viu quando sei lá, ela tava na época da faculdade, ou tinha acabado de ter um filho, ou tava passando por uma época de dificuldade, tá ligado? Aquele filme fez ela sorrir. E, cara, a maior parte, cara, a maior parte da nossa vida, boa parte da nossa vida é baseada no que a gente vê, tá ligado? Na ficção que a gente vê e consome. E acho que isso alimenta a nossa imaginação e o nosso grau de satisfação com a vida também, né? Porque, por exemplo, torcer por um personagem ou coisas do tipo e ver ele se dando bem, um vilão se dando muito mal, acho que traz um sentimento de satisfação ou algo completamente inventado, assim, que não vai ter, vai agregar, assim, pra vida, né? Assim, na realidade, né? Tipo, é só uma história, mas as histórias eu acho que elas têm uma importância muito grande de passar ensinamentos, eu acho, pra gente poder conseguir aprender e evoluir também. Eu acho que, por isso que eu acho que todo filme tem uma moral, né? Por trás dele. Todo filme bom. Nuances, e nuances, né? O grau de direção e coisas do tipo, de sutilezas que tem dentro dos filmes, por exemplo, e captarem a nossa atenção para moldar o nosso pensamento a respeito daquele filme ou série. Stephanie Fabrício. Ai, gente, eu amei o tema. Eu tava aqui ouvindo vocês e refletindo aqui também. Amém, mano. É muito bom. É interessante quanto a história, tipo, eu não digo nem só a ficção também. Quando o Rafa falou a história, eu fiquei pensando em história do modo geral, sabe? Desde o começo. Por exemplo, hoje o JP tava falando, né? Tem os ensinamentos e coisas assim. E, por exemplo, tem a Bíblia, né? Que é o que ela guia a vida das pessoas até hoje e tal. É tudo história ali, né? Que seja um. Não, não é tipo um livro de receitas. Exatamente. E sobre o visual, eu não sei viver sem histórias. Eu tô assistindo, eu tô criando algo na minha cabeça. É muito bom. Stephanie fica me chamando de Meio perdido os fanfiqueiro. pensamentos aqui hoje. Stephanie fica me chamando de Eu sou fanfiqueiro. todo quero e fanqueira. Porque eu tava vendo. Acho que foi dois bagulho que a gente. Acho que foi alguma coisa que. Foi o. O que a gente viu junto, Stephanie? O. Orgulho e Preconceito. A gente tava vendo junto lá. Aí eu falei. Não, pô, o final vai ser assim, 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 assim. E ela. Pô, tu é mó fanfiqueiro, né, cara? Eu, não, pô, é óbvio que o final vai ser assim. Aí não foi. O meu final era melhor? O meu final era melhor. Mas não foi. Teu final era melhor?
O final era melhor, pô. No meu final, Como é que a você mina. falou? Você era criador de universos alternativos. Isso, Não eu é não sou fanfiqueiro. fanfiqueiro, eu sou autor de universos alternativos. No meu final, porque, ó, no final do filme lá, o cara vai se casar com uma mina lá que é. Porque ele é rico, né? Aí a tia dele arranja uma mina lá pra se casar. E a outra mina, ela fica tipo, fica tristinha, né? E aí ele sai, ele vem na névoa, assim. Ele fala: Não, não vou casar com ela, não, quero casar contigo, é isso. No meu final, pô, ela pegava um cavalo. E aí ia lá, maluco, metia o louco ali, chegava no casamento e falava: Não casa com ela, não, porra! E aí eles iam juntos a cavalo, eles subiam o cavalo e iam correndo embora. Isso ia ser um estado tão grande em 1800 e pouco. Sim, Ia ser muito porra. bom assistir. Fabrício. Ô, Fabrício, Já. ele tá chamando o advogado dele ainda. Tá, tô falando Sim, pois devagar. é. Ah, cara, acho que a importância da história de forma geral realmente são os ensinamentos, né? Ao menos eu tenho muito isso em mente, que eu tento extrair, né, das histórias, principalmente de vida, né? Toda a minha vida, ela é baseada em crime, tô brincando. Ela é baseada em quê? Não, é Crimes, baseada na... cometi crimes e Ah, tá. mais crimes. É, exato. Base... Baseada nos ensinamentos que minha avó me passou com base no que ela viveu, né? Acho que é resumindo o que o JP falou, mano. Tem muito essa concepção. E aí o JP mandou a filosofia realmente. Acho que o pessoal começou a criar história mais pra alimentar uma esperança que ela tem, né? Mas acho que ela é muito importante na nossa vida como um todo, que sempre tem o que se passar, né? Tipo, Acho que, tipo, se você pegar os povos antigos e a visão que eles tinham sobre Deus ou deuses, acho que é isso. Por exemplo, pode ser verdade, não sei, né? Vai que. Assim como pode ser que não. Então, tipo, podem ter sido criadas histórias para, acho que, amenizar essa, Indagação. essa agonia. Essa agonia dentro da gente de querer saber o que tem depois da morte, assim. Então, acho que história também traz E não diminui, né, esse. cara? Porque como o Toad Oi? O diz, sentido, essa agonia né, de da... morrer não diminui. Porque como o Toad diz, daquele desenho do Mario, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. questão de propósito também, né? Eles falam da criação e tal. Agora que você tava falando, eu lembrei, eu acho muito, muito maneiro como desde assim dos primórdios, por exemplo, lá era os desenhos, né, na parede da caverna, tudo. A gente tá ligado à história desde os primórdios. Sabia que o primeiro registro de um beijo brasileiro tem eu acho que é, nossa, Montanha das Capivaras, alguma coisa assim. Eu não lembro, Monte das Capivaras, sei lá. Mas é aqui no Brasil, né, que viram lá que tem aqueles desenhos pré-históricos e é o primeiro registro de, tipo, duas pessoas, assim, tipo, se beijando, tá ligado? Ou é um beijo, ou é alguém dando uma cabeçada um no outro. As pessoas preferem acreditar que é um beijo, eu também prefiro acreditar nisso. O Eu acho que é brasileiro uma é sempre cabeçada, muito hein? romântico, né? Romântico, desde o início das eras. Isso mostra também que desde, desde que o ser humano é Homo sapiens, ele sempre quer registrar e deixar algo marcado também na história, né? A gente sempre quer fazer história também, né? É engraçado. Vocês têm Cara, eu lembrei agora. Eu gosto, tipo, eu sempre penso algumas histórias assim, tipo, pra fazer. Às vezes eu tô conversando com os amigos e a gente pensa em umas histórias, tipo. Vocês já pensaram, tipo, numa história inteira só por causa de uma cena? A gente que. Cara, coisas loucas que acontecem. Rafael, A gente queria fazer uma história de Jesus só porque eu tinha pensado numa cena que era ele, tipo, alguma coisa que tinha num barco indo embora e Jesus correndo atrás do barco em cima da água. Ia ser uma cena ótima. meu Deus. Cara, imagina essa cena, cara. É uma cena incrível. Acho que tu disse isso de criar história. Cara, acho que, tipo, cada momento, assim, alguma coisa que acontece que era que a gente não queria, a gente fica pensando, tipo, não, não, se acontecesse isso, ia acontecer isso, que ia acontecer isso, ia ser assim, não sei o quê. Cara, acho que pra mim é quase todo dia eu invento histórias na minha cabeça do que
poderia acontecer ou ter acontecido. A Alguma história coisa? tá ligada, a história tá ligada ao lóbulo esquerdo do cérebro, que é da criatividade. É só um comentário, cara. Achei que tu ia chegar numa conclusão muito louca. É que, tipo, o lado esquerdo, ele tem a finalidade de... Ah, acho que é só isso, né? Mais alguma coisa, Fabrício? Você que está sempre calado, pô. Não, Cara, agora depois tu que tá falaram gravando. aí, mano. Muito Falaram aí. pensativo. Ele ainda tá procurando, ainda tá tentando falar com advogados, né? Não, eu só falo de perante julgado. Eu sei que qualquer coisa que eu falar vai ser usada contra mim. Qualquer coisa que você não falar também vai ser usado contra você. Isso é verdade. Você decide o que é melhor pra você, cara. É. Só isso, né? Então. Passa ao Não, próximo peraí, tema, eu né? pensei, eu pensei num negócio aqui. Eu tava pensando, tipo, o que é melhor? Uma história completamente 100% fantasia ou uma história 100% real? Porque se Cem por você cento parar pra fantasia pensar, não dá, porque tem que ter alguma parte de humanidade nela, né? Pra porque se gente você se parar pra conectar a ela. pensar, não, claro. Mas, por exemplo, muito, assim, pra mim, na minha opinião, tipo, é muito interessante ver, tipo, por exemplo, sei lá, um documentário referente a atletas de Fórmula 1, vai, por exemplo, ou então um filme sobre um assassino em série que realmente aconteceu. Pra ficar tipo, cara, tipo, explodir a mente assim, tipo, cara, isso realmente aconteceu, é muito assustador. Cara, pior Ou que algo que é eu tenho. fantasia. Esse daí, de assassino, eu tenho o oposto. Porque, tipo, quando eu vejo um assassino, tipo, ficção, pô, ficção. Então, tipo, acho legal a história lá, tudo. Mas quando é, tipo, um documentário sobre um cara, é tipo, ele realmente matou pessoas, né? Eu fico mal, eu não gosto de assistir documentário de serial killer. Eu fico tipo, cara, pessoas realmente morreram, né? É um negócio que não gosto. Mas eu sou o cara da fantasia, eu prefiro muito mais fantasia do que. Eu gosto de histórias reais também, mas sei lá, eu sou um cara mais da fantasia. Eu acho que fantasia é algo que consegue Hum. levar a gente pra longe, né? E afastar um pouco desse mundo de meu Deus. Ah, mano, eu prefiro histórias realistas. É, ficção eu gosto muito, mas ela é necessária, na verdade. Eu prefiro histórias reais, só que fictícias, né, são necessárias demais. Acho que se você ficar muito na realidade, você chega a adoecer, eu acho. Pode crer, mano. Pode Mas crer, é verdade. tipo, histórias reais, elas, tipo, as histórias reais que são pesadas, assim, tem histórias reais que são, Ah, não, a tipo, história não, aí sei lá, pesada não. são aquelas histórias de superação, tipo, tem aquela história do cara que ficou preso, virou um filme lá que ficou preso numa rocha, que ele era um escalador, ficou preso 3 dias, sei lá, e aí. Enfim, Ele corta o próprio braço e tal, né? é. Mas, tipo, assim, eu disse que eu fico mal, tipo, de assassino, mas, tipo, sei lá, aquelas histórias sobre. Ah, qual era o nome daquela mina que escreveu o Diário de Anne Frank? Porra, é uma história que, tipo, é pesada, mas é, tipo, porra, é necessária, tá ligado? Você tem que, tipo, olhar essas coisas pra ver, tipo, mano, isso é, tipo, o mais decadente da face humana, a gente não pode repetir isso. E já que eu falei do Danny Frank, né, que era dos nazistas lá, vê agora lá o câmera de gás improvisada no meio do Brasil. Nossa, pesada. E, tipo, e aí você vê a história se repetindo, cara. É uma coisa que você não pode. É tipo, a história é justamente, tipo, pra você reproduzir os seus acertos e evitar os erros que já aconteceram, tá ligado? Infelizmente o ser humano é burro e não aprende. Isso é, cara. Eu gosto bastante de história real, porque assim, como eu falei, a minha vida como tudo é baseada nas histórias e nos aprendizados, né? Eu já aprendi e já escutei falar, né? E o restante de personagens fictícios, de livros que eu gosto bastante de ler. E é muito perigoso, né? Você se basear em algo que é totalmente fantasia, né? Você tentar colocar em prática algo que não tem como, né? Acho que é interessante ter essa questão real para você ter um embasamento concreto na Agora, realidade. agora que você falou disso, Fabrício, eu lembrei aqui que Breaking Bad trouxe um fenômeno muito engraçado nos Estados Unidos,
que teve uma galera que começou a produzir metanfetamina tentando reproduzir o Walter White. E E só o Fabrício deu certo. saiu completamente errado, assim, de um jeito absurdo, e só virou meme lá. E, tipo, os caras até rasparam a cabeça também, tinha barba, tudo mais. Deve até ter feito, Papelzinho. sei lá, aberto micro-ondas e botar na cabeça pra pegar câncer. Caraca. Pô, mas o Breaking Bad que a gente tá falando tipo, as histórias não só, tipo, mudam a vida de quem tá, tipo, lendo, né, vendo, mas, pô, tem um lance de como as histórias acabam mudando a vida de quem participou, tá ligado? Então, tipo, do Breaking Bad, ele foi gravado não em um cenário, né, num lugar real. E aí tem lá tem uma casa que às vezes tem uns close de câmera, não, umas tomadas, assim, que a câmera filma de cima, e tem sempre uma pizza em cima do telhado. E é uma casa de alguém, tipo, uma pessoa mora lá mesmo, tá ligado? E aí, tipo, depois que teve a série, um monte de gente ia lá pra jogar pizza no telhado tipo, da casa certa, tá ligado? E teve, eu não sei se é a mesma casa, acho que é outra, que, tipo, a mulher que morava lá, ela transformou a casa dela num museu, porque era, tipo, era a casa do Breaking Bad, tá ligado? Então, pegou a casa dela e aí, tipo, cobrava ingresso pro pessoal ir olhar, tá ligado? Viva o Agora, capitalismo. agora com isso, é engraçado pensar como que as histórias criam comunidades, né? Criam Uhum. uma ligação entre as pessoas só por conta de uma história, ficção, ou seja, na religião também, por exemplo, né, que ligam pessoas assim de um jeito muito louco, né? É muito louco pensar nisso. Mas, cara, eu vi uma vez um cara falando e eu acho muito louco isso. Tipo, ele comparou muito fandom de anime, de série, assim, com um time de futebol, torcida de futebol. Aí ele falou, tipo, pô, mano, na época que eu torcia muito futebol, eu percebi que as músicas que as pessoas cantam não é sobre o time, é sobre a torcida. E é muito, tipo, o pessoal cria uma comunidade em volta de alguma coisa, seja uma religião, um time, um esporte, uma série. E aí, cara, não é mais sobre aquilo que elas gostam. É tipo, é sobre elas criarem um grupo, tipo, que é delas, tá ligado? Eu acho que, tipo, e até entra, tipo, um pouco no terraplanismo, tá ligado? Porque os terraplanistas, tipo, eles criaram um grupinho deles lá e aí eles se sentem especiais porque eles acreditam na Terra plana. Do mesmo jeito que, tipo, as pessoas, elas se sentem acolhidas por, tipo, uma pessoa, por estar num grupo que gosta de Star Wars, tá ligado? Elas podem falar da mesma coisa e aí elas são, tipo, você se sente especial por estar naquele grupo ali, tá ligado? Se sente pertencente a uma comunidade, né? Então acho que e isso é tipo, acho que é uma tentativa de criar algo para as pessoas não ficarem sozinhas, se sentirem solitárias também, talvez. Tem um, tem uns bagulho lá que fala que, tipo, o ser humano, como ele é um animal sociável, ele é muito importante pro cérebro criar esse negócio de tipo, nós e eles. Então, a gente acaba separando muito em grupo esse tipo de coisa. Isso é real. E às vezes vai ao extremo, né? É bem perigoso isso até. E aí já disso de extremos eu queria puxar um assunto tanto quanto controverso e engraçado que tá rolando aí nos Estados Unidos, que é o julgamento do Johnny Depp com a Amber Heard. Esse podcast foi gravado há uma semana atrás, no dia 29 de maio, quando o julgamento do Johnny Depp e da Amber Heard ainda estava no meio pro final, né? E ele só vai ao ar ele está indo ao ar, né, no dia 5 de junho, quando já acabou nessa quinta-feira, dia 2 de junho. A Amber Heard foi condenada a pagar 10 milhões pro Johnny Depp, e o Johnny Depp foi condenado a pagar 2 milhões para ela. E por conta disso, no podcast a gente fala como se ainda estivesse acontecendo, ainda estivesse no meio, mas eu acredito que a gente não tenha dito nada muito desatualizado e ainda bate com o que aconteceu. Esse é o seu tema? Que. Oi? Esse é o seu Isso. tema? Ah, tá bom.
que é simplesmente algo sensacional, maravilhoso. Tá produzindo diversos memes. Vocês chegaram a ver sobre o que se trata, Cara, aquilo que tá acontecendo? tenho que falar um bagulho que é até isso sobre o nós e eles, tá ligado? Porque e até esse lance de história. Porque numa história assim, na maioria das histórias mais é muito mais simples, né? Simples. Você criar uma história que tem um herói e um vilão. E tipo, no julgamento dos coisas, É tipo, sempre o estilo Maquiavel, né? e, tipo, cara, tu vai ver os bagulhos, tu sabe que os dois estão errados, assim. E, tipo, o Johnny Depp fez bastante coisa errada, mas agora estão criando, tipo, uma narrativa de que, tipo, pela Amber Heard ser pior, tipo, realmente, ela fez coisas, assim, atrocidades, assim, mas pela Amber Heard ser pior, as pessoas estão criando uma narrativa de que ele é um herói, tá ligado? Ele é o cara bom, mas, tipo, não, ele também tem, tipo, como é que se fala? As culpas dele, sabe? Sim. E aí, agora no final, a advogada dele, a Camille Velasquez, ela estão querendo chipar eles dois, sabe? Deixar eles juntos, porque ela tipo, fez todo o suporte ali, o apoio ao cliente dela, né? E o pessoal já tá levando para outro lado, assim. E tipo, é um julgamento tipo O.J. Simpson, assim, lá nos Estados Unidos. Né? Sai notícia toda hora. Tem um canal no YouTube que passa live lá, tipo, às 8 horas de 10 horas de julgamento, tá tudo lá. E eu acho que isso também provoca, tipo, um problema que aconteceu até lá no julgamento, que foi as pessoas vão ficar coercivas a essas narrativas, né, das pessoas. Uhum. Tanto que teve uma testemunha que ia depor e a juíza perguntou, tipo, você teve contato com a internet, você ficou sabendo da história, você chegou a ver os vídeos desse julgamento, né? E a testemunha disse que sim. E ela não pôde depor, né? Porque pode influenciar no júri. Então, sei lá, cara, é um caso muito midiático, né? É Uhum. engraçado como algumas pessoas são elevadas aos patamares de sobre-humanos, assim. E aí quando sai uma notícia dessas que mostra como elas são seres humanos também, né? Que tem erros que são como qualquer outra pessoa. Não qualquer outra pessoa, porque eles fizeram muita merda. Algumas pessoas ruins, né? Sim. E, e isso impressiona o povo, né? O povo fica muito impressionado e sempre quer falar disso. Tanto que esse é um assunto aqui agora. Como o JP disse no final de algum podcast anterior, seja você mesmo, a menos que você seja ruim. Seja uma pessoa boa. Eu amo essa frase. Eu ia falar isso, Rafa. Obrigada. Desculpa, devia ter deixado você falar. Não, foi ótimo. Bem no Fala aí. tempo. Stephanie, eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse julgamento, porque, tipo, isso de vilanizarem só a Amber Heard, eu vi muitos caras, tipo, falando, tipo, isso não sei o quê, porque é um exemplo que nem sempre a mulher é a vítima, hahaha, tá ligado? E isso, tipo, isso é uma verdade, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, mas isso também é uma coisa que. Caraca, como é que é? Isso aumenta um discurso machista, sabe? Sexista, do tipo. De que Sim, mulheres são ruins, exatamente. sabe? Tá ligado? Então, Aham. eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Então, eu não tô sabendo muito do julgamento. Quer dizer, eu sei que ele tá acontecendo e sei que tem, tipo, atrocidades dos dois lados, mas é basicamente isso que eu sei. E aí eu tenho visto bastante, que eu sigo um pessoal, né? E aí eu vejo o pessoal comentando que, tipo, o pessoal tá botando super ela de vilã só porque ela fez. E aí tem um pessoal falando, tipo, porque isso foi algo de defesa que ela fez, sabe? Porque eu agia dessa forma com ela e ela vai se defender, então ela fazia tal coisa, e eu não sei. Mas
assim, o que eu concordo é isso que você falou. Eles estão usando a narrativa da Amber ter feito coisas ruins pra botar a culpa assim na mulher. Tipo, olha, tá vendo? Então elas são as vítimas, ó, é prejudicando mesmo, sabe? Sendo muito machistas e dando isso pra prejudicar, sabe? O movimento que a gente tenta fazer aqui, da violência contra a mulher e tal, que aqui no Brasil é um absurdo. E aí eles pegam um caso isolado, assim, eu não sei se é isolado mesmo, mas tipo, esse caso deles dois, que é super midiático, e vão tentar trazer esse tipo de situação pra cá, que não é o que acontece na maioria das vezes, né? Uhum. Sei lá, É, eu penso, eu acho, eu não tô acompanhando muito, então não posso dizer muito bem. eu tenho tipo uma outra opinião que eu acho que foi mais culpa dela, Hum. porque a narrativa, tipo, sim, esse caso vai trazer muitos danos ao movimento, porque vai fazer os homens se sentirem mais Vitimizados? com- não vitimizados, mas eles vão poder. Eu acho que esse caso deu voz a homens que sofrem violência doméstica. Que é uma coisa boa, mas. E isso, só que pelo outro lado tem isso, né, de enfraquecer o movimento feminista. Mas eu acho que isso foi culpa dela, porque esse não é o primeiro julgamento entre os dois. Teve outros em que ela mentiu assim descaradamente assim sobre coisas e que nesse julgamento estão trazendo à tona, né? A advogada do Johnny Depp, puta, a mulher é excelente assim e os fatos são tipo são completamente absurdos por fato dela, assim. Teve uma psicóloga que falou que ela tem traços de sociopatia, né? Mas o Johnny Depp também fez muita cagada, assim. Ele, ele tem, né, a narrativa dele é que a mãe dele era assim, e ele vivia de casa em casa, então, e aí trouxe esse discurso, né, mas o que a Amber Heard fez, ela cagou na cama dele enquanto ele não Ah, tava. eu vi isso. Ela, ela tem um vídeo, um áudio dela falando que ela só bateu nele, ela não socou ele, e chama ele de bebê e fala que. E aí ela fala, né? Eu duvido você ir e apresentar para o mundo que você sofre de violência doméstica e não sei o quê. Aí chamou ele de bebê, chorão, e, e tipo, outros fatos aí que estão rolando e tudo mais. O cara da TMZ lá, que é um site um programa de fofocas lá dos Estados Unidos, que revelou que foi tudo armado, né, os jornais, os blogs falando e tal. E isso acabou com a carreira do cara, né? O cara perdeu Piratas do Caribe, o cara perdeu o Animais Fantásticos lá, que ele era um vilão, o cara perdeu tudo. E o que a galera tá em cima é que, tipo, ela não perdeu, né? Ela ainda tá com o papel lá do Aquaman, mas acho que Não, já não tá foi mais reduzido não. para dez minutos, e acho que Não, ela cara, tinha uma, esse. tinha uma petição, mano, tinha uma petição online, tipo, de 4 milhões de assinaturas para ela não aparecer no Aquaman. Então, eu acho que não foi confirmado nada ainda, mas, tipo, tinha uma história de que antes ela ia ser, tipo, uma história de que a Mera ia. Ela faz a Mera, né? Ia ter alguma desculpa pra ela ir embora ali no começo do filme, tá ligado? E ela nunca mais ia voltar. É tipo, sabe, aquela. Não, pô, aí o personagem foi viajar e é atropelado e morreu. É isso. Mas tá rolando aí algumas conversas de que ela foi substituída já por outra atriz. Mas Mas isso que falam do esse Johnny caso Depp. aí. Oi, pode falar. Desculpa, pode falar. Não, não, pode falar. Não, mas Termina, termina. isso não anula o fato do Johnny Depp também ser um puta cara problemático, assim. Inclusive, acho que ele estava no casamento lá com dois filhos e ele traiu a mulher justamente com a Amber Heard. E eu não sei.
Agora eu não sei, acho Ele que tinha problema de foi alguma alcoolismo, coisa né? Ou assim. ainda tem. Oitei de drogas e tudo mais. E eu acho que os dois eles só. Eles não vão sofrer nada, porque eles têm dinheiro pra caramba. Né? O Johnny Depp ele perdeu um caso lá pra ela na Inglaterra e ele teve que dar pra ela 7 milhões. E que Ah, que ela pena. O Johnny Depp falou perdeu que. 7 milhões. E aí ela falou Caraca, mó que doou. prejuízo. Não, e ela falou que doou pra caridade, para crianças com câncer lá para um hospital. Só que ela não doou, ela ficou com o dinheiro. E aí, Eita. mas tipo, isso não é nada pra eles, tipo, nem pra Amber Heard nem pro Johnny Depp. A questão desse caso é a aparência, né? É o status deles, que é o que importa nessa parada aí. Mas eu acho que esse caso, nenhum dos dois vai sofrer consequências, tipo, eventualmente eles vão voltar a atuar, nem precisam também, tem dinheiro pra caralho, nem precisa. Eu acho que. E eu acho que o que sai disso é, tipo, os dois precisam procurar um tratamento. Cara, eu acho Porque que. são duas pessoas muito problemáticas. Eu ia falar isso, tipo, você comentou lá, né, que eles tinham perdido os papéis e tal, e eu tava lendo uma reportagem esses dias que, cara, milhares dos diretores, de gente que for, dos homens que foram denunciadas da Hollywood lá no movimento Me Too, que teve lá, os caras continuam tudo empregados, sabe? Continua tranquilão, assim, seguir a vida, como se nada tivesse acontecido. É um horror. É ridículo, é muito triste. Mesmo que tenha sido um movimento tão grande, tão importante, veio aqui, foi pro mundo todo, né? Eu lembro que teve até muitas atrizes brasileiras aqui, e ainda teve aquele caso horroroso do João de Deus e tal. E, e os caras lá, sabe, tão normal, a maioria deles, pelo que eu li lá na reportagem. Eu fiquei até com nojo de ler ela toda, porque é é desesperador ver que muitas das denúncias não adiantam nada, sabe? Não vai acontecer nada. E é o que você disse, provavelmente muito em breve os dois vão voltar a atuar aí. Eu fico triste pelo Will Smith, que perdeu muita coisa por causa de um tapa na cara. É muito injusto. Cara, eu acho que o. E o tapa foi merecido. Eu acho que o Johnny Depp, tanto por ele ser o Johnny Depp, eu, assim, é que eu não gosto tanto assim de filme, mas eu acho que o Johnny Depp é mais famoso que a Amber Heard, assim, consideravelmente mais famoso. E por Muito estar mais, tendo uma né? narrativa de que ele é uma. De que ele é a vítima, né? Eu acho que assim, tipo, cara, 2023, se terminar o caso ainda esse ano, não sei qual é o tempo de duração desses casos, assim, mas assim, acho que 2023 já sai algum filme grande dele. E ela, sei lá, dá 2 aninhos aí, ela também tá fazendo um grande filme aí. Por isso que eu falo Essas alguma coisa pra pessoas, esperar. elas são alçadas a um nível muito alto, né? E elas eventualmente acabam não sendo atingidas por nada. Exatamente. Esse é o seu capitalismo, cara. Esse é o seu capitalismo. Fabrício, você quer dizer alguma coisa? Você tá calado aí, só pra terminarmos? Cara, eu não tô tendo nada desse assunto aí. Eu sei porque o JP já comentou algumas vezes aí. Não conheço Uhum. também muito. Caramba, Eu... olha só como combinou, né, Fabrício? Comecei lá contando a sua história. Aí é que o JP falando assim no tribunal. Te vejo no tribunal, Fabrício. É verdade, verdade. Começou em um, terminou no outro. Meu plano, né? Começar a esquivar e colocar o enfoque. Ai, cara. Acontece. É, pois é, cara, ó. Contei tudo do Fabrício, todo o plano dele, lavagem de dinheiro. No próximo podcast ele tá aí gravando com a gente. Não acontece nada. Não acontece nada. É que nem a irmã falou, né? Tem algumas acusações que não vão ter nada, né? Surgir nenhum efeito. Fabrício lavou dinheiro feijoada. Mais alguma coisa? Podemos acabar por aqui? Cara, tinha mais um negócio que eu queria falar que é muito assustador, mas pode deixar pro próximo, talvez. Bom. Então é isso, esse foi o Na Hora a Gente Junta, falando sobre crimes, histórias e mais crimes que viram histórias. É, esse é o nosso podcast, né, para falarmos sobre o que a gente quiser, quando um de nós quiser. Se você quiser entrar em contato, tem as nossas redes sociais aí, o nosso e-mail que é
mhgj.podcast@gmail.com. Você pode mandar um e-mail sobre histórias, o que você acha, se você está comigo nessa jornada de botar esse surrupiador, esse trambiqueiro no lugar dele, gravando podcast com a gente. Achei ofensivo, hein? Achei ofensivo. E se você tem a sua opinião aí sobre Johnny Depp e Amber Heard, mande um e-mail pra gente ou fale com a gente ali no direct no Instagram, Twitter. E é isso. Eu sou o Rafa França. Despeçam-se. Valeu, galerinha. Olha, eu acho que esse foi o primeiro episódio que eu não consegui fazer uma referência à Disney. Então eu precisei falar da Disney aqui na minha despedida. Tchau, Johnny Depp gente. e Piratas do Caribe, poxa. Piratas do Caribe, pô. Verdade. Não, tem que ser desenho. É Caralho. específico, tem que ser desenho. Piratas do Caribe versão animada. Animation Edition. Animated Edition. É isso, rapaz. Só agradece. Espero que vocês não acreditem nessa mentira aí que foi Sim. criada aí. E estejam do meu lado, né? Que consigam ganhar dinheiro comigo aí. Só vem família. E a partir de agora eu só falo perante meu advogado aí. É isso. Por isso Tchau. que ele ficou quieto hoje. Olá, sejam todos. Caraca, eu dei uma gritando. Olá, sejam todos Pera, muito. pera. Foi. Eu tenho que começar a gravar de novo. Foi, João Kleber, né? Peraí. João Kleber. João Kleber. Pô, não é? Rafael. Para. Gravo por essa, Rafa. Já papel. Já foi, JP? Não, peraí. Onde que eu. Já papel. Primeiro. Em novo, faz sentido. Já papel. Já papel, somos nós dois em um, já papel. Isso. Não tá indo pra mim, que delícia. Ah, meu microfone tá baixo, caralho. Tá indo o quê? É só clicar no vermelho. Agora foi.